Lei da atração. Eu recebi alguns questionamentos. Lei da atração, isso existe, isso funciona? Muitas pessoas falam sobre isso, falam sobre as consequências, mas sem conteúdo. Bom, isso na verdade não importa tanto. Eu assisti o primeiro documentário sobre a lei da atração, o livro correspondente, onde estatisticamente você fala sobre as consequências de ter um determinado comportamento específico. E, inclusive, por exemplo, a explicação. Existem ondas magnéticas, existem correntes, as pessoas usam nomes diferentes, inclusive alguns até se dividiram. Mas em foco existe que, na realidade, existem correntes magnéticas ou correntes de uma energia qualquer, quântica, o nome é uma energia. Essa energia é real, algumas pessoas podem se conectar com ela. Quando você se conecta com ela, você pode manipulá-la à sua vontade e fazer as coisas acontecerem, porque as coisas na realidade acontecem de acordo com essas energias. Manipulando essas energias, você pode escolher quais serão as consequências, qual será o seu destino. Bom, essas correntes magnéticas não foram demonstradas fisicamente. Nós não detectamos as correntes do pensamento, ou que energia seja essa, ou se o pensamento existe realmente fora do corpo, ou se o pensamento é como um tipo de onda que afeta as coisas físicas. Eu acho que tem uma lógica expressiva no assunto. Porém, uma correlação estabelecida é entre o tipo de pensamento e o tipo de vida. Você não precisa acreditar em correntes magnéticas para se beneficiar da realidade de que você é o seu pensamento. Por exemplo, você se refere negativamente a você mesmo. Então, você fala negativamente a seu respeito. Você pensa negativamente a seu respeito. Você sistematicamente repete palavras negativas a seu respeito, pejorativas. Elas podem ser repetidas. À medida que você repete, você cria uma vinculação entre esse pensamento e a sua química cerebral. Porque quando constantemente você repete uma determinada frase e o cérebro traduz essa frase e essa frase vem acompanhada de emoções, sentimentos, pensamentos, e elas começam a se manifestar fisicamente através dos neuropeptídeos. Essas coisas que eu estou falando não são crenças, não é uma corrente teológica, são fatos demonstráveis em laboratório. Existem peptídeos neurais que se derramam na corrente sanguínea a partir do hipotálamo, que carregam esta química cerebral. E as suas células, todas as suas células, têm receptores para esta química cerebral. De maneira que eu sou doente, e você bombardeia o seu corpo com essas ideias, com essa enfermidade. As suas células correspondem às suas expectativas e desenvolvem uma enfermidade, uma doença. Essa doença se manifesta fisicamente e você sente dor decorrente de uma enfermidade física real, que pode ser um processo inflamatório, que pode ser um processo virótico, um processo bacteriano. Como assim? Vírus é uma coisa externa? Sim, mas como o seu sistema imunológico lida com eles, diz respeito a você. O vírus está lá fora, mas as pessoas não se comportam igual quando expostas a um vírus. Existem aqueles que reagem automaticamente, existem aqueles que nem sentem isso. O sistema imunológico deles é tão competente que neutraliza essa ação ao momento em que entram em contato. Enquanto outros se entregam e se tornam o pasto completo dos micro-organismos. E nós podemos sim afirmar que os nossos pensamentos têm um papel no nosso sistema imunológico. Mas eu não pensei nisso. Muitos dos nossos pensamentos, que são recorrentes, se tornam inconscientes. Você repetiu tantas vezes que o cérebro automatizou.
E esses pensamentos deprimentes fazem hoje parte da sua mentalidade, bombardeando sistematicamente o seu corpo e desenvolvendo enfermidades. E aí, como você não quer sofrer, porque o sofrimento é real e dói, você busca uma ajuda externa da medicina, através de analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos, anti-tudo. E adquire essas medicações e elas funcionam, elas atenuam sua dor, elas atenuam seu processo inflamatório e você melhora. Mais para frente, um pouquinho só, você volta a enfermar. E aí você toma os seus remédios e volta a enfermar. E a sua vida é um sobe e desce entre estar doente e estar bem. Sendo que estar doente é o normal. E estar saudável é a exceção. De tal maneira que você assume que minha vida é uma doença. E às vezes você até desiste, não funciona mesmo, não vou nem tentar. E aí passa a ser o seu normal, a enfermidade. E aí num determinado momento você trava contato com a teoria da lei da atração e resolve, se convence, a pessoa foi convencida, não, eu vou praticar a lei da atração porque a causa da minha doença é uma corrente magnética que eu estou surfando e é uma coisa externa a mim. E eu vou praticar o ritual. Eu botei entre aspas, né? E o ritual consiste em dizer coisas, eu sou um vencedor, eu vou conseguir, ou pensar que você... Espera aí, eu sou bom, eu vou conseguir, eu vou superar, eu sou... Isso não é dizer coisas boas a seu respeito? E aí você vem, mas eu não sou não. Não pode. A onda negativa, você tem que ir para a onda positiva. Tá bom, não posso. E aí você começa a disciplinar o seu pensamento. Você começa a mudar sua programação mental. Não importa se você acredita em programação mental, ou se você acredita em corrente magnética, ou se você acredita na entidade superior que vem do outro planeta. O momento em que você começa a disciplinar os seus pensamentos e construir pensamentos positivos a seu respeito, e se você faz isso um hábito, ou seja, se você repete, lembre-se, o cérebro é a máquina que realiza aquilo que o programador manda. No momento em que você se torna habitualmente positivo, a sua química cerebral, que estava estabilizada num setor, muda. E quando ela muda, você derrama na sua corrente sanguínea os chamados pensamentos positivos. Se ele se derramou como uma onda magnética, se ele se derramou como bênçãos, se ele se derramou como a frequência do planeta X, não importa. A questão, ou se você é absolutamente materialista, se derramou como neuropeptídeos ou peptídeos neurais que carregam a química cerebral através do hipotálamo e atinge todos os terminais nervosos, não importa. A questão é que quando essa química se derrama na sua corrente sanguínea e atinge as suas células, ela muda a programação dessas células, mesmo que seja a programação genética. Como assim? Tem um nome, epigenética. Seus pensamentos têm primazia, inclusive, sobre o seu código genético, sua programação genética ou seu destino final. Inclusive, se você tem no seu DNA uma probabilidade de 99,9% de desenvolver o câncer de mama, se os seus pensamentos, se a sua química cerebral muda muito positivamente, esses neuropeptídeos, ao atingirem a membrana celular, elas vão interferir na expressão genética desses genes, dessa sua programação ruim. E a resposta dessas células será diferente. Por isso o nome epigenética. Ou seja, nem o seu DNA define quem você será no futuro. Os seus pensamentos têm essa primazia. A sua vontade tem esse poder. Você é o protagonista da sua vida. É claro, se você quiser. Espero que tenha ajudado. Muita paz.